a vigília do Pentecostes. Digámo-lo, a vigília encurtada, porque certamente teria outro interesse e, por certo, também outro alcance, que aqui pudéssemos escutar as várias leituras que são propostas para este momento de vigília, um pouco à semelhança da vigília pascal. Mas, dado o número de pessoas, e particularmente dado a necessidade de não alongarmos as coisas, talvez tenhamos, isso sim, de rever o modo de fazer, quer seja isto que se chama retiro da efusão do Espírito Santo, quer seja o modo de podermos fazer também do tempo do Pentecostes uma vivência com outras marcas e outros significados. Certamente que ao nível da equipa de serviço será útil refleti-lo a muito curto prazo, até para que não se continue a fazer este aglomerado de pessoas que às vezes, e vão-me desculpar, não sei se ajudam a interiorização dos que fazem a própria efusão do Espírito Santo. Os textos que acabamos de escutar têm um outro alcance se os incluirmos no quadro geral das propostas de leituras para o tempo do Pentecostes. Assim, o texto da primeira leitura do livro do Gênesis, que nos refere esse momento designado da confusão das línguas na Torre de Babel, só se entende à luz do texto da primeira leitura de amanhã, e o de amanhã é neste domingo do Pentecostes, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E por isso vamos fazer uma meia referência, quer seja ao texto do livro do Gênesis, deixando para, se Deus quiser, amanhã, nos referirmos de forma mais completa ao texto dos Atos dos Apóstolos. Mas há, desde logo, um grande contraste. Enquanto a Torre de Babel pretendia, com um empreendimento humano, vivenciar algo que poderia ser entendido contra Deus, e a partir daí se tenta explicar a confusão das línguas, confundindo língua e linguagem, e vemos, de alguma forma, uma explicação muito típica dos autores sagrados, para nos dizer porque é que há tantas línguas. Porque as línguas significam diversidade ou significam confusão? Se as línguas significam aquilo que é para as pessoas se entenderem ou se é para as pessoas se confundirem? E, dando um pequeno achega, o texto dos Atos dos Apóstolos faz com que a diversidade das línguas se una na unidade da mesma linguagem. Penso que já disse isto em jeito de partilha noutras ocasiões. Aliás, penso que estava também presente nesse momento o diácono Evangelino, na altura ainda não era diácono, quando vivenciamos penso eu, em Viena, há uns anos atrás, mais de 20 anos, um momento de reunião da Conferência Carismática Europeia, onde estávamos reunidos de vários países, várias igrejas cristãs, isto é, católicos, ortodoxos e variadíssimas igrejas protestantes, várias influências políticas e até culturais, e onde nós nos entendíamos. Recordo-me perfeitamente uma conversa com um pastor luterano sueco que tinha chegado uns dias antes dessa conferência da África, e nós, que não nos conhecíamos, mas que estávamos no mesmo momento de vivência, falávamos a mesma linguagem, embora não falássemos nem a mesma língua,
nem tivéssemos sequer a mesma expressão cristã. Um era protestante e os outros éramos católicos. Portanto, não é um problema de outra coisa que não seja a unidade do Espírito. E reparemos uma coisa muito interessante, que as orações eucarísticas, em particular, terminam quase sempre dizendo: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Esta lenga-lenga que já os padres dizem, que as pessoas se habituaram, às vezes não param sobre ela para perceber que isto não é uma lenga-lenga. Na unidade do Espírito Santo. E é esta unidade do Espírito Santo que nós precisamos de vivenciar, de testemunhar, sempre na linha de humildade e de confiança uns nos outros. O texto da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, um belíssimo texto onde se fala de vários aspectos, inclusive da ecologia do Espírito Santo, porque se diz que a própria natureza geme, exprimindo os seus anseios do Espírito. E reparemos uma coisa tão simples: não serão os vulcões gemidos do Espírito pela própria natureza? Não será o rebentar da natureza, das árvores, disto e de tanta coisa que estamos a vivenciar em cada primavera? Não será uma manifestação do Espírito de Deus? E tantas outras coisas que os nossos olhos, cheios de cataratas, não deixam ver. Não somos capazes de ver. Não temos visão espiritual para o ver. E por isso, possivelmente, falar do texto do Evangelho, que o ano passado aqui falámos com mais detalhe, e que poderão depois aprofundar nesse texto que foi publicado o ano passado, o Espírito Santo do Senhor que dá vida, é mais do que simplesmente o texto do Evangelho. É mais que uma referência alusiva ao Espírito Santo. Não. É um texto de referência da ação do Espírito Santo em cada um de nós. O texto diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, jorrarão rios de água viva. Então há aqui um questionar-nos. Se de nós jorram rios, regatos, ou o que é que jorra do Espírito Santo a partir de nós mesmos? De dentro, do íntimo de nós mesmos. Vou-me perdoar que agora me concentre durante alguns minutos numa coisa que eu acho, pelo menos para mim, quando peguei neste texto, me foi facultado este texto, e com todo o gosto o vi, que estava ali na portaria também, para quem quiser. E quando estava a preparar este momento de agora, recordei-me de ter lido este livro que acabou de sair, que é um livro de homenagem ao padre Jerónimo Rocha Monteiro, que fez recentemente 50 anos de padre, e que ele, uma parte do livro é feita por ele e outra parte é feita por testemunhos acerca dele, e eu vão já ver porque é que faço esta referência. Não é porque tenha sido chamado a escrever uma coisa sobre ele, que escrevi em 20 minutos, não foi preciso muito tempo, porque foi só ter o tempo de sentar, escrever, e já está. Se era para ontem, já está feito. Só para dizer que, para mim, o padre Rocha Monteiro é, a par do padre Lapa, duas grandes figuras da vivência do movimento carismático em Portugal. E eu sinto que o que ele aqui escreveu, frutos do renovamento carismático, sinto que são uma espécie de linhas de avaliação para aqueles que já andam nestas coisas e que já são capazes de se sentir cansados e a não saber o que fazer mais, ou para aqueles que agora chegam entusiasmados e certamente numa perspectiva de ver o que é que o Espírito lhes quer dizer. Eu sinto que estas palavras do Padre Rocha são uma espécie de testamento que ele nos deixa de avaliação para o renovamento carismático. Eu vou ler, não vou fazer sequer grandes comentários.
Depois de meio século, o movimento carismático tocou e mudou o coração de milhões de pessoas. É uma experiência extraordinária. Quais são os frutos que se exprimem hoje, como nas primitivas comunidades? E eu gostava de dizer exatamente isto. Isto é um acrescento meu. O movimento carismático faz, ou tem vindo a fazer, ou para mim fez, uma mudança de pensamento sobre muita coisa dos Atos dos Apóstolos. Quando alguns, inclusive teólogos que eu tive até como professores, falavam, aquilo foi uma espécie de referir lá. Não. Isto é possível referir e viver hoje. E o movimento carismático na Igreja Católica permitiu que isto se faça e viva hoje. Não é um Jurássico católico. Os Atos dos Apóstolos não são um Jurássico católico. Isto foi naquele tempo e isto não é mais possível acontecer. Então o Padre Rocha faz este elenco. Eis o elenco partindo dos frutos mais débeis aos mais importantes. Uma impressão assaz forte, muitas vezes emotiva, mas na calma e na paz, por vezes a chegar ao dom das lágrimas. Ruptura com o pecado, do qual muitas vezes as pessoas pensavam que nunca conseguiriam libertar-se. Permanecem todas as dificuldades, as cruzes da vida, mas há mais interioridade, mais espontaneidade no seguir a vontade do Senhor. O novo equilíbrio psicológico que nasce de uma harmonia interior reencontrada na relação com Deus. Uma inclinação para a oração, sobretudo para a oração do louvor, seja comunitária, seja pessoal. Com o passar do tempo, desenvolve-se a familiaridade com Jesus Cristo vivo e a oração torna-se não só espontânea, mas também bíblica. Com mais disponibilidade para a escuta da palavra e a sua interiorização, é mais importante que seja Ele a falar-nos do que nós a falar para Ele. Todos dão primazia à Escritura. O texto sagrado tem um novo poder de atração. Brota do coração uma alegria pura no ler as maravilhas que o Pai realizou na história da salvação. Há um desejo mais intenso para conhecer Jesus como Salvador, Senhor da vida e da Igreja. Descobre-se a grandeza da liturgia, em particular da Sagrada Eucaristia. Volta-se a valorizar o sacramento da confissão, lugar da misericórdia e, ao mesmo tempo, fonte de cura interior. Nasce um novo amor com capacidade para perdoar a quem nos fez mal, porque muda a nossa visão sobre o outro. Deus ama-me, Deus ama-o. Jesus morreu por mim e por ele. Engrandece a maravilha do sentido de amizade e de acolhimento, de serviço e de disponibilidade que reina nos grupos. Vê-se com naturalidade o olhai como eles se amam, da primeira comunidade cristã de que nos fala São Lucas nos Atos dos Apóstolos. O abraço e o beijo da paz têm este significado: partilho contigo a alegria que o Senhor me dá. Nasce a capacidade para testemunhar Cristo, um Jesus vivo, porém um Jesus que, depois da experiência da vida nova no Espírito, mudou a minha vida. E o testemunho torna-se mais ativo e eficaz graças ao poder do Espírito. Os dons e carismas do Espírito Santo, com os quais Jesus confirmava e sustentava a sua Igreja depois do Pentecostes, na obra da evangelização, voltam a ser evidentes aos olhos de todos. Em particular, suscitam a admiração, o carisma da profecia, das curas e do canto de línguas. Li de uma rajada os 12 frutos que o Padre Rocha Monteiro considera que o movimento carismático deu, dá e deve dar. E possivelmente temos aqui muita coisa para aprender. Da experiência do Padre Rocha Monteiro, da experiência de quem deu a sua vida e com isso, e este livro que foi publicado é exatamente um testemunho de um grupo muito concreto. A CODEVI, que para aqueles que tenham ainda memória,
era um grupo de jovens, muito jovens alguns, mas com uma energia, e não estou a usar energia por uma palavra esotérica, não, com uma energia que certamente deu muitos frutos em Portugal. E a minha questão pessoal é esta: porque é que temos andado a fugir de fazer avaliações do próprio renovamento? Porque às vezes talvez seja mais fácil deixar-se ir na rotina do que questionar uma série de pequenos aspectos. E vós, e vou-me dirigir de uma forma muito particular, vós que hoje pedis ao Senhor que Ele faça uma nova experiência do seu Espírito na nossa vida, na vossa vida, que expectativas tendes da ação do Espírito Santo mais consciente em vós e através de vós na Igreja? Talvez valha a pena, com alguma urgência, que reflitamos sobre os termos que andamos a usar até para falar do que hoje se pretende que seja mais logo à noite. Andamos e somos o único país da Europa ou do mundo que não fala de batismo no Espírito Santo, mas que camuflou a palavra com efusão do Espírito Santo. Estou muito seriamente, eu próprio, me sinto chamado a refletir sobre isto, porque o batismo no Espírito Santo não é só uma infusão. E vão-me desculpar que ponha duas outras questões. Quando uma família, um casal, uma religiosa, um padre, que já receberam, no caso concreto dos padres, que receberam a ordenação pela invocação do Espírito Santo, dos que celebraram o matrimónio, que lhe foi pedida a efusão do Espírito Santo, e às vezes somos tão banais e superficiais que esquecemos-nos da riqueza da bênção nupcial que se faz, porque andam os fotógrafos lá a dançar em cima dos noivos e os outros todos a rir-se, que é para não ficar mal na fotografia. Mas perdemos a riqueza dessa oração, porque há lá uma invocação do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre estes que aqui celebram o matrimónio. Ou então uma religiosa. Quando alguém, num compromisso de vida, sente que o Senhor o renova, lhe dá uma nova força. Isso será só efusão do Espírito Santo? Não será algo mais? Não terá algo mais a ver com o que dizia o texto do Evangelho, este mergulhar do Espírito em nós? Por isso, o que quero referir, precisamos com urgência, mais de 50 anos depois, de refletir sobre o renovamento carismático na Igreja Católica. Ou então, como se já começa a acontecer em alguns lugares, vai-se desfazer porque perdeu o sentido. Vai-se diluir, não porque tenha renovado as paróquias ou as dioceses, mas pelo contrário, vai-se desfazer como o sal que já não tem sabor. E este é um dos grandes riscos que neste momento sofre, inclusive na nossa diocese, o próprio renovamento carismático. Ninguém sabe nada. Estamos todos para aprender. E o Espírito é que nos há de ensinar a, na humildade, mergulharmos na sua condução. Que, diante desta riqueza, e vão-me perdoar que me refiro a uma coisa exatamente para dizer porque é que se está a correr o risco de se diluir. Eu sei que vou ofender algumas pessoas, mas é mesmo, não é para ofender, é para alertar. Quando nós olhamos e vemos que os grupos do renovamento carismático são mais
pulverizados por devoções do que por marca do Espírito na sua vida, será isto já renovamento carismático? Quando às vezes, e vão-me perdoar se tiver alguém ligado a esta área, porque eu não tenho nada com isso e já recusei organizar essas coisas. Quando às vezes os grupos são focos para organizar peregrinações para aqui, para ali e para acolá, será isso o renovamento carismático? Não será isso, e esta é uma prova mais que evidente de que o renovamento está em crise, é que quando se acentuam as devoções e não se faz o essencial, é uma prova de crise profunda de espiritualidade. E se há coisa que o renovamento carismático tem, é uma espiritualidade muito concreta, que eu não sei se já quisemos aprofundá-la, ou se não andaremos muitas vezes a pousar aqui, pousar ali, pousar acolá, como se fôssemos abelhas. E sabem que as abelhas ou recolhem, ou quando picam, morrem. Corremos o risco de sermos abelhas de má qualidade. Eu agora já não queria chamar vespa asiática, mas para aí quase que caminha. Temos de ter cautela. Porque o renovamento carismático pode morrer, deve morrer, mas tem que fazer o seu espaço de renovação da Igreja. O que ainda não fez. 50 anos depois, ainda não fez na sua totalidade. Portanto, estes frutos que o Padre Rocha Monteiro nos aponta, que eu aconselho a que leiam, se não tiverem, poderão vir, está no tal livro, na página 25, 35, 36 e 37, possamos todos fazer um exame de consciência sério e perguntar se estamos a dar estes frutos. E aqueles que hoje pedem ao Senhor e permitem aos irmãos, isto não é palavras, pedem ao Senhor e permitem aos irmãos que por eles rezem para que o Espírito Santo os conduza, que tentem ver como é que o Senhor os quer e as quer nesta dinâmica de renovação da Igreja. Uma coisa é certa, o Senhor continua a precisar desta graça, como dizia o Papa Paulo VI, esta é a graça que ele chamou, esta é a chance de renovação da Igreja. Será que já foi? Ou não será que às vezes, conforme vamos envelhecendo, também vamos deixando cair a própria chance de renovação da Igreja? Que o Senhor nos dê a força de nos deixarmos interpelar pela sua palavra. Como dizemos na sequência do Espírito Santo, que Ele venha renovar em nós os seus dons e nós nos sintamos simplesmente servidores na ação do Espírito Santo para a renovação da Igreja e do mundo.